A família Rodrigues passa por um momento de grande dor com o falecimento de Carlos Roberto Rodrigues, pai do pastor Eliseu, que faleceu nessa quarta-feira, 19 de fevereiro. Em seu velório marcado por muita emoção, o pastor Eliseu Rodrigues ministrou uma linda palavra. Confira e oremos para que o Senhor conforte toda a família. Queridos, eu nunca senti tão forte a dor de uma saudade. Meu pai tinha defeitos como todos nós temos. Só que com defeitos nós aprendemos. A saudade nasce das boas memórias. A saudade nasce das boas memórias. Meu pai tinha algumas características concedida pela graça de Deus, que eu busco ver na vida de muitos crentes. Nisso eu segui os seus passos. Meu pai me ensinou o valor da oração, apontando para minha mãe. Os pregadores pregam mensagens biográficas nos indicando pessoas a seguir, modelos a imitar. Meu pai apontava a minha avó, mulher de oração. Ele se achava falho na vida de oração. O meu pai identificava quando eu pregava Senhor. Ele me fazia entender que uma mensagem sem oração tem pouco valor tanto para Deus quanto para os ouvintes. Só depois, com o meu desenvolvimento teológico, eu entendia o motivo da obrigação que ele pesava sobre mim concernente à oração. É que a oração é depender de Deus. Meu pai me ensinou o valor das Escrituras. Ele se esforçava para que eu sempre tivesse uma Bíblia nova. Ele nunca me deu uma Bíblia que tenha as primeiras palavras do nome do livro, ou as primeiras letras do nome do livro. Ele me instigava a saber onde estava cada livro da Bíblia, e foi uma dificuldade para eu achar Jonas lá. Mas eu consegui. Todas as manhãs ele me chamava, nos chamava, tanto eu quanto os meus irmãos, e ele contava histórias bíblicas para nós. Todas as noites. Nossa casa simples na Bahia não tinha como dividir os quartos com paredes. Era um ventilador no meio da casa para ventilar a casa toda e uma cortina para separar corredor, sala e cozinha desse lado e os quartos desse. E da cama dele ele gritava inícios de versículos para que nós da nossa cama completássemos. E pela voz de quem errava e quem acertava, ele identificava. Então, numa cama só, Elias, Eliseu, Tiago, Daniel, Filipe, a gente disputava para responder. Quando errava, ele dizia que era o Elias. O Elias errou, né? E assim foi nascendo o meu desejo pelas Escrituras e crescendo. O meu pai me tornou um pregador evangelista. Eu acabava de pregar e não fazia um apelo e dizia: por que você não fez um apelo? Você pregou aqui. Aquilo me instruiu a ser um ganhador de almas.
O meu pai nunca teve dificuldade de pedir perdão. Ao reconhecer o seu erro, ou alguém dizer que ele errou em alguma coisa, ele dava um jeito de pedir perdão. Pois a água do perdão se distribui por duas torneiras. Uma que se abre confessando, reconhecendo o seu erro, e a outra que se abre liberando o perdão. E meu pai não tinha dificuldade de pedir perdão. Em último lugar, meu pai foi muito ofendido, como nós somos, por várias pessoas. Mas ele nunca guardou mágoa. Nunca guardou mágoa. Me lembro de que meu pai vendia eletrodomésticos para comprar microfone e caixa de som, porque eu queria fazer culto de criança na porta de casa para evangelizar a vizinhança. Mais um ponto que lembrei do meu pai. Meu pai evangelizava a vizinhança cantando e tocando. Os nossos amigos da cidade de Ilhéus, Bahia, do bairro Nossa Senhora da Vitória, da rua São Lucas, sabem que meu pai os evangelizou. E eu me lembro de uma discussão com um amigo dele que consertava as radiolas, os sons do meu pai. Ele não tinha entregue um som que eu usava para ensaiar, porque quando não tinha oportunidade para pegar, eu cantava com playback. E esse amigo de meu pai não entregava o toca-fita de onde eu usava o playback, ou meu pai também usava um deck para gravar, passar de uma fita para outra. E houve uma discussão muito séria na porta. Meu pai falava e o outro respondia, o cara desceu da bicicleta, veio amarrando, veio com o pau, aquela coisa toda. De noite meu pai estava rindo, brincando com o João. E eu falei, como se confrontaram numa briga? E dentro da minha casa, diante de parentes, eu percebia isso. Meu pai nunca guardava mágoa. Ele se entristecia, comentava, e depois ele tratava aquela pessoa como se nada tivesse acontecido. Meu pai morreu salvo em Cristo Jesus. Ele tinha esse temor. Numa visita aos meus pais, quando eu tinha 15 anos de idade, surgiu uma agenda para eu pregar num bairro chamado Pontal. E eles estavam me levando de bicicleta para pregar. Passando por um bairro chamado Urbis, antes da Barreira, de um bairro chamado Barreira. Ele estava perguntando para mim o que eu ia pregar, e eu estava fazendo um resumo da pregação. Ele tocou na minha cabeça com o queixo. Olha para mim, enquanto ele pedalava, ofegante, que ele era barrigudinho. Aí ele diz, filho, a vida é cheia de perdas. E você vai perder muita coisa nessa vida. Só não perca a presença de Deus. E ele chorava. Perguntei, por que o senhor está dizendo isso? Ele disse, eu estou afastado. Eu perdi a presença de Deus. Mas eu vou voltar. Todas as vezes, enquanto ele estava afastado, que alguém o evangelizava, ele dizia, eu vou voltar. Meu pai voltou para Jesus, em Brasília, numa visita, dando glória, no Erasmo. Veio a Goiânia. Não sei se já passou aqui para vocês, a nossa família projetou aqui. Meu pai de óculos, tocava aqui na mão. Ele fazia parte dos grupos familiares
A Luana já deu a oportunidade a ele aqui, no círculo de oração, para ele cantar. Essa música que o Felipe cantou, ele tocava, colocava um disco do Cícero Nogueira todas as manhãs que acordávamos, e a gente acordava ao som de Cícero Nogueira e Marcos Antônio. Ele amava essa música. No nosso noivado ele cantou essa música. Pelo medo que ele tinha de morrer sem Jesus, uma total dependência de Deus, como Gabriel disse, me encontrou orando e chorando. Eu também já ouvi muitas vezes assim. Meu pai lia a Bíblia em voz audível. Eu tenho essa mania, quando estou lendo a Bíblia sozinho, pois facilita a memorização. Eu perguntei a ele: pai, por que o senhor lê a Bíblia em voz audível? Eu não sei, eu gosto. Mas era o que o auxiliava a memorizar. Eu dizia: por que o senhor escreve? Ele tem vários cadernos com a Bíblia escrita. Ele já leu a Bíblia toda 5 vezes. Nas casas onde ele já morou, nas paredes, eram vários versículos bíblicos escritos. Como no Deuteronômio 6, instrui os pais a escreverem as escrituras nos umbrais das portas para a instrução de seus filhos. Eu tive o privilégio de, no primeiro domingo de janeiro, levar a ceia meu pai para o meu pai, que estava debilitado em casa. E minha esposa disse: amor, estou com as crianças, vai para cá, serve a ceia para o meu senhor. Na volta você serve a mim. A gente pediu para ele sentar, banhamos ele, sentamos ele. Eu falei: canta o hino, pai, para a ceia, para o senhor participar da ceia. Ele começou a cantar Freia Cruz. Primeiro hino da harpa que minha avó me ensinou. Senhor, Daniel chegou e pediu comida. Daniel comprou os remédios necessários. Aí ele põe uma pregação nova, assim, eu quero nova. Ele tem uma pregação nova aí. Cristo tem um propósito com o seu sofrimento. Ele é sua, não é minha. Eu só assisto você, Luana e Felipe. Coloquei minha pregação. Aí o Felipe gravou remix que fala, a virada de ano. Gravou um remix da música aqui. Escudo. Aí ele: põe aquela assim do Felipe. Falei: não, pai, isso não é música de dormir, não. Então coloca no canal dele aí e deixa tocando. Aí apagamos as lâmpadas. Quando eu fui aproximar da televisão, a caminho de desligar a lâmpada, ele disse: não desliga a televisão não. Deixa eu ouvir. Porque a luz olhando para ele. E ontem eu recebi o meu coração. Duas coisas me consolaram. Quando eu lembro dessa situação, que não é condição, é uma situação. A situação é algo que é mais passageiro do que uma condição. A situação é algo mais fácil de se resolver e de se entender, num termo de complexidade. E meu pai está numa situação de fisicamente morto, mas sua condição é viva em Cristo. Essa situação é passageira porque, no toque da trombeta, a promessa bíblica é de que ele ressuscitará num corpo glorificado. E Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, na primeira carta, no capítulo 4, que estava preocupada com aqueles que estavam morrendo. E quando Cristo viesse, se eles estavam morrendo,
onde esses crentes iriam se encontrar. Se muitos estavam morrendo e Jesus viria em glória, e agora, Paulo, eles não vão participar da glória? E Paulo diz: vocês não podem se entristecer como os demais que não têm esperança, porque os que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. A minha esperança e o que me consola são duas coisas. A primeira, a Luana falará, não sei se aqui ou em outro lugar. A segunda e principal é esta: quando Jesus vier, encontrarei minha avó, encontrarei o meu pai. E quando Paulo diz que depois que a trombeta toca, os mortos ressuscitam, os vivos são arrebatados, ele conclui assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, que meus irmãos, minha irmã, meus cunhados, cunhada, sobrinhos, minha esposa, sejamos consolados com a mensagem do arrebatamento. Se meu pai saísse do hospital, ele ainda sofreria. É melhor nós sofrermos por esse breve momento. Ele já está melhor do que nós. Paulo escreveu que ele está com o Senhor. E os mistérios que ele me perguntava sobre o Apocalipse, que eu tentava e não conseguia responder, ele está lá discutindo, debatendo Bíblia, aprendendo Bíblia, com Paulo, com Pedro, com Tiago, com muitos santos, principalmente, andando com Cristo. São tantos mistérios da eternidade que tem muita gente para ele conhecer. E na mesma noite em que eu sonhei que ele estava bem, vários de nossos familiares sonharam que ele estava bem e sorridente. É assim que meu pai estava. E se Paulo ordenou que a igreja se consolasse com a mensagem do arrebatamento, é porque nós vamos nos reconhecer agora. Amém? Obrigado, pastor. Queria convidar toda a família. Espera aqui, por favor. Filhos. Tu quer? Pode ser aqui perto? Pode. Eu quero orar com vocês e por vocês. Tudo uma palavra. Na vida nós temos algumas oportunidades. Como diz o pastor Eliseu, temos e teremos muitas perdas. E assim como um homem comum que somos, temos muitos defeitos, como foi narrado aqui pelo filho. Mas o motivo de vocês estarem aqui hoje é exatamente pelas qualidades e o legado que ele deixou. Então cabe à família a decisão de absorver o legado e entender o propósito de vida desse homem. Ele deixou a palavra pregada, deixou a oportunidade, portas abertas para que vocês, de fato, entendam que a maior festa não vai ser aqui, mas vai ser quando a família estiver reunida. Durante algum tempo, bem mais de um ano, nós temos aqui grupos familiares. Teve uma época do ano que nós dirigíamos 6 cultos familiares por semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Durante a semana acontecia 6 cultos. E o irmão Carlos era responsável por um culto.
E um dia, um dos vices teve que faltar e eu fui dirigir um culto à casa de uma família aqui perto. Quando eu lá cheguei, pastor Eliseu, a família disse assim: pastor, a gente não pode ir no culto do cavaquinho? Eu disse: o que é o culto do cavaquinho? Não acontece que tem um culto toda semana? Eu disse: é porque tem um irmão que toca cavaquinho. E aonde ele vai dirigir o culto, a gente vai juntos. O culto nunca aconteceu aqui, pastor. Só no culto do cavaquinho. E hoje ele está lá na casa do irmão Sebastião com o cavaquinho. Vamos lá. Foi um culto muito bom. Ele cantou, tocou umas 5 músicas. E ele falou por 3 vezes uma frase que você disse aqui: cantar em festa. Mas o mais importante é não perder a comunhão com o Espírito Santo. O irmão Carlos, ele morou aqui na igreja por alguns anos. Foi zelador da igreja. Quantas vezes eu chegava aqui na igreja, o gabinete aqui, eu tinha que passar dentro da igreja para atender alguém. E às vezes eu parava o atendimento lá para ouvir as orações do irmão Carlos. No culto da virada, eu senti muita vontade de abraçar. E ele disse uma palavra, ele dizia, muito forte. Eu desci do culto, fui lá e abracei. Ele disse: pastor, se eu descer aqui e me dar um abraço, é resultado de oração. Porque eu não estou em condições de subir. Cuidado. Cuidar da minha família. Vou dar oportunidade para os meus filhos. Eu sou muito grato a todos vocês, especialmente Daniel, Felipe. Tenho uma dívida de gratidão por vocês. Me ajudaram aqui no início, assim que eu assumi. Oraram aqui. Contribuíram muito pelo crescimento desta igreja. Eliseu Rodrigues comigo aqui já há 13 anos. E uma palavra que o amigo falou, Edmilson, é uma das palavras que eu mais escuto no Brasil. O Eliseu é fiel. Ele honra o ministério público. Portanto, sabe que isso é um galardão, mas é também um ensinamento do seu pai. A carta de Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 14, no 13 diz assim: e agora, vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos, ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Um vapor que aparece por um pouco, logo se desvanece. Louco foi o cara que disse que a vida é curta. A vida é eterna. Curto é o período que aqui passamos para garantir a nossa eternidade. E sabemos e saibamos então absorver o legado desse homem e continuar na proposta que ele nos ensinou. Que ele também já me deu muitos conselhos aqui. Vamos estar de pé para isso. E vamos orar. Vamos orar. Pedindo ao Espírito Santo que conforte o coração de todos nós pela perda que estamos tendo. Mas que nos faça lembrar dos conselhos, especialmente essa família querida, amada. Daqui para frente, todo santo dia, Daniel, Felipe, nós vamos lembrar de um conselho que ele nos deu.
de um perdão que Ele liberou para nós, de uma direção que Ele nos deu. E se nós conseguirmos isso, o certo, também teremos êxito. Vamos orar? Queria pedir ao pastor José que viesse aqui do meu lado. Pastor Carlos Coera, pastor Eliseu, que já foi da família, assumo agora o pastoreio sobre vocês, para liberar sobre vocês uma palavra de bênção, de conforto. Querido Senhor, esse dia não é um dia de felicidade, de alegria, de cântico, de exaustão, mas sim um dia de dor, um dia de perda, de angústia. Mas é também um dia de satisfação por ter a certeza que o irmão Carlos está contigo na glória. O certo bem melhor do que nós. E se porventura pudéssemos perguntar se ele queria voltar, talvez ele diria não, porque o céu é maravilhoso. Então, Senhor, nos tranquilize aqui, conforte o nosso coração, nos ajude a continuar, porque nós sabemos que uma das certezas que temos, talvez a única, é que um dia será a nossa vez. Talvez amanhã, talvez daqui a um ano, talvez mais. Não sabemos o dia. Ninguém sabe o dia da partida. Que apesar dos nossos erros, fracassos, perdas, lutas, mas que no dia da nossa chamada, Senhor, estejamos como Ele, ceando e em comunhão contigo, para que possamos subir e usufruir do galardão que aqui na terra nós conquistamos contigo. Então visita agora todos nós, em especial a família, os filhos, genros, noras, netos. Por favor, visita esta família agora e dá a eles um consolo, a eles a paz, a tranquilidade, porque o irmão Carlos está no paraíso. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Teremos mais um tempo aqui, dentro de alguns instantes nós vamos seguir destino. 15 minutos nós vamos sair. Se vocês quiserem perguntar, o culto está encerrado. Obrigado a todos os irmãos, agradecer os visitantes. Até aqui conosco. Já vai. Eu vou, porque eu tenho que fazer curativo no meu umbigo. Medicação, viu? Solano. Ora por mim, tá? Obrigada. Oração, porque qualquer coisa pode me ligar. Amém. Obrigada. Tchau. Obrigada por tudo, pastor. Obrigada. Obrigada por tudo, pastor. Você pode segurar? Ir lá mais perto do Eliseu, mostrar que tá ali.